Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque. Para te ajudar, fica entre Naum e Sofonias. Ajudei, né? Entre Naum e Sofonias. Eu ajudei, gente. Na verdade, é lá no finalzinho do Antigo Testamento. É um livro bem pequenininho, acho que é 2 folhas da sua Bíblia. Ele só tem 3 capítulos. Pode abrir com calma. Eu vou tentar ser breve, porque quarta-feira a gente está cansado, né, gente? Todo mundo trabalhou. Eu vou tentar ser breve e objetiva. Vamos deixar o Senhor falar. É Abacuque 1. Nós vamos ler do 1 ao 4 inicialmente, mas para ser bem pedagógico, gente, antes de iniciar a leitura, eu quero falar para vocês quem é Abacuque. Talvez você já saiba, mas Abacuque, ele é um profeta que ele viveu, ele não aparece em mais nenhum outro momento na Bíblia. O único momento em que se refere ao profeta Abacuque é no livro de Abacuque. Então não tem nenhum outro livro que faz referência a Abacuque. Mas Abacuque, ele foi um profeta que ele viveu de 600 a 640 aproximadamente anos antes de Cristo, no reino de Judá. E em que contexto o profeta Abacuque viveu? No mesmo contexto, provavelmente no finalzinho do reinado do rei Josias, ou após a morte dele. E o reinado do rei Josias, ele teve uma particularidade, um avivamento muito grande quando o rei Josias ele reinou. E esse avivamento fez com que aquele povo, aquela nação, eles voltassem às práticas de adorar o verdadeiro Deus. Eles deixaram a idolatria de lado, os falsos deuses, e voltaram o coração para o Senhor. Amém? Então houve um avivamento daquele povo. Porém, após a morte ou o final do reinado do rei Josias, eles começaram a ignorar novamente o verdadeiro Deus e voltaram a práticas erradas. E é o que a gente vai ler aqui. Eles voltaram a praticar coisas que o Senhor não aprovava. Então, tudo aquilo que tinha acontecido durante o reinado do rei Josias, e que houve todo aquele avivamento, na verdade, passado um tempo, isso começou a se esfriar. E aí é nesse contexto, nesse momento, que entra o profeta Abacuque. E aí ele inicia assim. Está aqui, né? É do 1 ao 4. Diz assim: na verdade, esse profeta Abacuque, geralmente na Bíblia a gente vai ver o profeta falando com o povo, não é? Porque profeta ele vai falar com o povo, Abacuque ele fala com Deus. É o que mostra aqui na Bíblia. Então no capítulo 1, no versículo 1, não é uma oração, é uma queixa que ele faz. A Bíblia deixa claro, ele faz uma queixa. E olha a angústia do coração desse profeta. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Você consegue sentir nessas palavras do profeta como que ele estava? O profeta estava em crise. No começo do texto a gente já consegue perceber que ele reclama do silêncio de Deus. Até quando, Senhor? Eu vou gritar socorro e o Senhor não vai me ouvir. Aqui está dizendo, uma palavra que nos mostra que ele está se queixando com o Senhor pelo silêncio do Senhor. É um coração angustiado de um homem que pede respostas ao Senhor. Ele clama por respostas. Amém? E a Bíblia, ela nos traz revelações muito preciosas. E a Bíblia é para todo o tempo. Se está aqui nesse livro, se está aqui na palavra de Deus para nós, nos traz um ensinamento. E quantas vezes aqui a gente já consegue ver uma semelhança conosco hoje? Quantas vezes você, eu, já não questionou,
já não levou uma queixa ao Senhor, às vezes não verbalizando, porque tem pessoas que têm um temor, não posso falar isso para o Senhor, mas no interior dela, no mais profundo da alma dela, ela questiona. E não tem problema questionar, mas há um questionamento. Se falar que não há, eu acho muito difícil, porque nós temos questionamentos no nosso coração. Aqui era o contexto do profeta Abacuque, hoje é o nosso contexto, é o seu, é o meu. Quantas vezes no mais íntimo do meu ser eu falei, Senhor, até quando? Eu vou orar por essa causa? Até quando? Quantas vezes a gente fala, Senhor, até quando eu vou ver o meu filho longe dos seus caminhos? Até quando, Senhor, eu vou ver a injustiça me rodeando? Até quando, Senhor, eu vou ver o mal prevalecer? Até quando, Senhor, eu vou lutar com essa doença? Até quando eu vou lutar com a escassez da minha casa? Não é assim? Um grito lá dentro, uma queixa. Senhor, o Senhor está em silêncio, o Senhor não me ouve. Há anos. E a gente quer uma resposta do Senhor, não é? E tem algum problema a gente querer uma resposta do Senhor? Tem algum problema, meu irmão? Está aqui, o começo do texto mostra um profeta angustiado, com crises. E está tudo bem levar ao Senhor. Mas a gente tem que estar preparado para a resposta. Amém? Porque o Senhor vem com uma resposta para Abacuque. E não é uma resposta fácil. A gente queria ver no texto o seguinte, na nossa humanidade, na nossa limitação, o jeito que a gente acha que deve ser as coisas. O Senhor respondeu e tudo ficou bem, né? As pessoas, se avivaram novamente, voltaram às práticas, voltaram a adorar o verdadeiro Deus. Aquela nação se rendeu ao Senhor. Mas, meus irmãos, olha o que diz o versículo 5. Agora é Abacuque 5, nós vamos ler até o 7. É a resposta do Senhor à primeira queixa de Abacuque. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha só, presta atenção agora. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. A resposta do Senhor. A crise do profeta aumentou. E aí a gente vai ver que no decorrer desse capítulo 1, até o final, Abacuque vai dizer o seguinte para o Senhor. Depois vocês leem em casa, gente. São 3 capítulos só o livro de Abacuque. Por favor, leiam, tirem as conclusões de vocês, deixa Deus falar com vocês. O profeta ficou mais em crise. E no decorrer do texto, ele vai dizer, Senhor, como que o Senhor pega uma nação mais impetuosa que a nossa, mais pecadora que a nossa, mais violenta que a nossa, para trazer juízo para a nossa nação? O Senhor é um Deus justo, Ele vai falar. O Senhor é santo. Como isso diante dos olhos do Senhor, como fica? Como pode uma nação violenta, uma nação muito pior que a nossa, vir trazer juízo para a nossa nação? Ele questiona. É a segunda queixa de Abacuque a Deus. Ele fez a primeira, Deus trouxe a resposta, ele fez a segunda. E depois de fazer esse questionamento, ele diz assim, no 2:1. Ainda em crise, ainda angustiado, ainda sem entender nada, ele disse, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa.
Amém? Até aqui vocês estão entendendo? Deixa eu só beber um pouquinho de água, meus irmãos. E do mesmo jeito que a gente consegue se enxergar na queixa que Abacuque fez a Deus, nós também temos que nos enxergar aqui. Amém? Por que que estava vindo esse juízo sobre o povo? Uma consequência dos atos do povo, dos atos daquela nação, que passaram a ignorar Deus. Este foi o motivo. E é isso, gente, que a gente tem que entender. Nós oramos ao Senhor, levamos as nossas queixas ao Senhor, mas muitas das coisas, vocês vão entender no final o que eu estou querendo dizer. Me acompanhe, o que o Senhor colocou no meu coração e o que tem me exortado, como o Senhor tem me exortado nisso. Muitas das coisas, meus irmãos, que nós levamos até o Senhor e aguardamos do Senhor, muitas, não todas, prestem atenção, e aguardamos do Senhor uma resposta. O Senhor já nos respondeu. Só que Ele pede para mim e para você uma mudança de comportamento. Ele pede para mim e para você uma mudança de rota. Porque nós vivemos no princípio da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que esse povo iria colher destruição. Deus não duela com o caráter dele. O caráter dele era e sempre será de justiça. E a gente tem que ter isso muito claro para a gente. Ele nos pede uma mudança de comportamento. E aí talvez a gente caia na tentação, ou então, sabe, pensamentos intrusos, de pensar, não, mas isso é no Velho Testamento, Deus trazia juízo mesmo, mas agora é outra época, nós estamos na graça. Quer ver que não, gente? Não se deixe enganar, meus irmãos. O Senhor nos exorta e a gente tem que dar ouvidos ao que o Senhor está falando. Gálatas, Novo Testamento. Paulo falando na igreja da Galácia. Paulo falando na igreja da Galácia, Novo Testamento. É 6:7, Gálatas 6:7. Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Amém? E se a gente procurar outros textos na Bíblia relacionados a isso, nós vamos encontrar no Novo Testamento. Nós vivemos no princípio da semeadura, meus irmãos. São comportamentos. Esses dias, a pastora Adriana, ela falou. A gente pede milagres para o Senhor. Eu preciso disso, olha, minha vida está desse jeito, olha a minha situação. Quando, na verdade, o Senhor pede comportamentos. E se você ouve a voz de Deus, tira a venda dos seus olhos, você se posiciona. Eu me posiciono. Assume, paga o preço que tem que pagar. E muda, você vai ver milagre a rodo. Tudo que nós temos aqui na Bíblia, irmãos, tudo aqui, ó. O que nós precisamos está aqui para viver. Como eu e você devem viver aqui. É esse o manual. Você quer saber sobre casamento? Tem aqui. Filhos tem aqui. Finanças tem aqui. Todos os aspectos da sua vida que você imaginar tem aqui. De como viver. E aí às vezes a gente pensa que seguir a Bíblia, os princípios, os preceitos da Bíblia e tudo mais, pode dar uma aparência de limitação do Senhor para nós, o que pode, o que não pode, de proibição. É proteção, meus irmãos. É proteção. A gente viver conforme o Senhor estabeleceu é proteção. Proteção para nós, para a gente caminhar e colher bons frutos. Porque quando a gente entende isso, e a gente paga o preço, e a gente se posiciona e faz o que tem que fazer, irmãos, as coisas acontecem. Então está tudo aqui, as respostas do Senhor. Mas a gente prefere
terceirizar. A gente prefere, não, é porque eu estou precisando de um milagre do Senhor. Para algumas coisas não, para algumas coisas o Senhor já estabeleceu o que eu e você precisa fazer. Amém? Quer um exemplo? Vou abrir um parênteses rapidinho, só para conseguir exemplificar para vocês, tá? É só uma experiência pessoal, mas só para vocês entenderem como exemplo. Vocês já ouviram a pastora Adriana falar que a gente cresceu numa família muito desestruturada. O meu pai é alcoólatra, né? E ele, por conta da bebida, tinha muitas questões na nossa casa, muita violência, muito problema mesmo. Nós crescemos numa família extremamente desestruturada por conta disso. E meu pai colheu muitos frutos por conta dessa atitude dele. Quando meu pai conheceu o Senhor, e ele foi exortado com relação ao tipo de vida que ele estava tendo, ele se posicionou, e não foi fácil, gente, não foi. Ele se posicionou, e ele mudou. Nós colhemos frutos extraordinários da mudança de comportamento do meu pai. Amém? É um exemplo simples, mas que são os frutos que a gente colhe por uma mudança de comportamento. E às vezes, olha como isso é grave. Aquilo que a gente está plantando, não é só nós que vamos colher. A nossa geração vai colher, os seus filhos vão colher. Por decisões erradas, precipitadas, sem discernimento, sem sabedoria. Amém? E é no Senhor que a gente vai... É aqui que a gente vai saber que direção tomar, como fazer para colher bons frutos. Mas, Débora, tem aquelas questões da nossa vida que não dependem de nós, né? Por exemplo, sobreveio uma doença, alguma situação externa. Nós estamos inseridos nesse mundo, esse mundo jaz no maligno. As mazelas humanas, que são muitas, e que cada dia nós vemos mais, não é? Nos sobrevém, nós estamos aqui, é um mundo caído. Por conta do pecado, é um mundo caído. Tem essas situações, não tem? E aí o profeta Abacuque, sem entender, porque o profeta ele estava levando o problema de quem? Do povo, não é? Qual poder o profeta tinha na ação do povo? Nenhum. Ele, provavelmente por ser um profeta, ele falava, mas as pessoas não estavam ouvindo. E aí o profeta aqui, sem entender, ele falou, vou ficar no meu posto de sentinela e vou ver o que o Senhor vai me responder. E olha o que o Senhor responde. Então, meus irmãos, para essas questões da vida, que nos atormentam, que nos deixam sem norte, sem resposta, e que a gente não entende, provavelmente nós não vamos entender aqui nessa terra, porque nem tudo nos é revelado. Há mistérios do Senhor. E a gente não pode entrar em crise por conta disso. Por que a gente não pode entrar em crise? Por causa do que o Senhor fala aqui, ó. Volta lá em Abacuque. No 2, 4. Agora nós vamos ler o 2, 4. Abriram? Vocês já ouviram isso, mas às vezes a gente entende errado. Abacuque fez uma queixa, o Senhor veio com a resposta. A crise de Abacuque aumentou. Ele foi com outra queixa, o Senhor veio com outra resposta. Amém? E aí no 2:4 ele vai dizer assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Algumas versões vão dizer, o justo viverá por sua fé, conforme está aqui no telão. O justo viverá pela sua fidelidade. É fidelidade. Eu não estou entendendo nada, como o profeta Abacuque também não estava. Mas ele prosseguiu, e é isso que nós temos que fazer. Essa é a caminhada cristã. A gente já viu duas coisas, certo? Uma, coisas que a gente leva ao Senhor, o Senhor já nos mostrou.
o que nós temos que fazer, e a gente tem que estar disposto. E a outra, aquilo que eu e você não entende, aquilo que eu e você busca respostas, não nos é revelado, porque quem que é o soberano? É o Senhor. A soberania está nele. Então eu caminho por fidelidade, de fé em fé, amém? Só que isso às vezes é um pouco distorcido. E às vezes a gente entende que aqui nesse contexto de Abacuque, na nossa vida, caminhar por fé, que o justo viverá pela fé, é a fé de conquistar coisas, é fé para determinadas coisas, fé para vencer, fé para ter vitória. Meus irmãos, aqui é caminhar em fidelidade, crendo, confiando e seguindo, como Abacuque fez. Depois dessa resposta, que vocês vão ver lá no final, depois dessa resposta do Senhor, o meu justo viverá pela fé. E aí a gente lê, e aí, lá no verso 3, tem a passagem mais linda desse... Se você entender isso, você vai ver que é a passagem mais linda do livro de Abacuque. No capítulo 3, desculpa. De Abacuque, capítulo 3. Vai dizer assim, no 17. Abacuque 3, 17. Desculpa, Ricardo, eu não falei, né? Acharam? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Amém? Por que eu digo que esse aqui, gente, é um texto lindo? Por quê? Débora, mas está falando de escassez, está falando de faltar, mas está falando de confiança. Está falando que Ele é soberano. É a gente caminhar com Cristo independente da circunstância. Mas isso só é possível, eu não vou conseguir, você não vai conseguir caminhar dessa forma, que o Senhor nos convida a caminhar, crendo, de fé em fidelidade, se nós estivermos de maneira superficial com Ele. Se não houver relacionamento, se não houver interesse, se não houver posicionamento, se não houver intenção, nós não vamos conseguir caminhar dessa forma. E aí é onde muitos ficam pelo caminho, meus irmãos. Ora tá bem, ora não tá. Ora tá firme na fé, ora tá. Não é um julgamento. Diante do Senhor não é um julgamento. Mas esse é o motivo pelo qual. Porque somente nele, com Ele, vivendo por Ele, para Ele, a gente consegue caminhar dessa forma, em fidelidade. E aí, meus irmãos, ainda que você não entenda a circunstância, ainda que, Débora, não estou entendendo muitas coisas, olha tudo que nos rodeia, mas você caminha com o Senhor, você segue, você vai rumo ao alvo, sem olhar para trás, sem retroceder, porque é esse o convite que Ele nos faz. Você desfruta dEle nesse percurso, e Ele não te falta. Ele não falta, porque é promessa dEle que Ele estaria conosco. Mesmo Ele trazendo disciplina para nós, trazendo juízo para esse povo, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona na disciplina, Ele não nos abandona no juízo. Creia nisso. Creia nisso, meus irmãos. Então esse é o convite do Senhor para nós no livro de Abacuque. E Abacuque entendeu isso. Porque ele começa o livro dele com uma queixa. Ele começa o livro dele com crises. Ele começa o livro dele angustiado, que não é diferente de nós em muitas das nossas situações da nossa vida. Ele começa dessa forma, mas ele termina o livro dele transformado.
dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me exultarei no Senhor. Exultar, sabe o que significa? É uma alegria grande, é uma alegria imensa. Isso que significa. Não é estou mais ou menos contente. Não, é uma alegria no Senhor. Porque eu tenho Ele, eu sei que Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Meu irmão, Ele tem o controle sobre a sua vida. Ele não, se você fizer uma avaliação da sua vida agora, você vai conseguir encontrar, Ele está todo o tempo com você, mas você vai conseguir encontrar momentos, você vai falar, Deus estava comigo. Ele esteve comigo no luto, sustentando. Quando era assim, você não entende nada do que está acontecendo. Por que, Senhor? Né? E aí Ele esteve no luto, e Ele está em toda e qualquer situação. Amém? Então que em nome de Jesus a gente saia aqui dessa noite posicionados, meus irmãos. Porque a gente não pode ficar oscilando em crer e viver em fidelidade com outrora. Não é bem assim. É assim sim. Se está aqui, meus irmãos, paga o preço. O Senhor Jesus disse, pegue sua cruz e me siga. Cruz significa o quê? Conforto? Não, cruz não significa conforto. Então a gente tem que amadurecer na fé. O cristianismo moderno hoje, gente, está fazendo os cristãos muito frágil. Que pensa que é vitória, vitória, vitória. O Senhor é conosco, meu irmão, minha irmã, Ele é. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor, Ele é bondoso, amoroso, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. Sim, é fato, Ele faz milagres. Eu creio em tudo isso, já presenciei muito disso na minha vida e você também. Só que nós temos que tomar a nossa cruz, pagar o preço e seguir Ele. E Ele fala que Ele veio trazer espada. Espada é para lutar. Então a gente precisa se fortalecer na palavra dEle, na vida com Ele, porque senão a gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar e a gente vai ficar para trás. E vai ficar morto espiritualmente. Não existe nada mais triste do que ser morto espiritualmente, sabia? Às vezes a gente olha, a gente pensa, nossa, eu estou caminhando com Cristo. Aí eu olho a vida do ímpio, né? Parece que está tudo bem, que ele vive melhor. Não vive, meus irmãos, porque ele não tem o cuidado do Senhor. Ele não tem a presença do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, e não é para a gente se orgulhar, gera uma responsabilidade em nós, mas nós temos o Espírito Santo, quem nos direciona, nos dá direção, nos dá discernimento, quem nos convence do pecado. Nós temos o principal, nós temos o mais importante. Nada do que conquistar nesse mundo, nada do que possa ter uma aparência, relevância, se compara. Nada se compara ao privilégio, ao prazer e à satisfação de caminhar em fidelidade. E a gente vai colher os frutos nessa vida, amém? E na eternidade. Porque depois de tudo isso, amor, meus irmãos, nós vamos ver Ele face a face, amém? Nós vamos ver Ele face a face. Então vamos seguir. Não tem aquela canção? Quem já esteve no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? A gente não sabe viver em outro lugar. E eu nem quero, vocês querem? Nós não queremos. Então vamos seguir, olhar para as coisas do alto. Parar de olhar para coisinhas pequenininhas. Olhar para as coisas do alto. Vamos seguir, meus irmãos. Porque o que nós queremos? Que essa promessa se cumpra para nós de ver face a face o nosso Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Assim como Abacuque, ele iniciou o seu livro, um livro curto, mas tão profundo. O profeta iniciou o livro dele com uma angústia, com uma crise, mas ele terminou confiando no Senhor e dizendo, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, eu me exultarei no Senhor. Que eu e você encontre alegria verdadeira no Senhor. Não tem outro lugar.
Amém? Seja forte, meu irmão e minha irmã. Seja corajoso. Não oscile. Não deixe que coisas pequenas da vida roubem o que você tem de mais precioso, que é a sua vida com Cristo. Amém?